pessoas, vamos falar agora de tipos de resíduos sólidos, mas vendo do ponto de vista da fonte geradora desses resíduos, tá certo? Então, vamos ver as características de alguns resíduos sólidos. Primeiro, vamos falar dos resíduos sólidos urbanos, mas vamos falar brevemente. São resíduos sólidos heterogêneos. Por que heterogêneos? Porque são compostos de matéria orgânica, de folhas de varrição de rua, né? Folhas que caem das árvores, areia, fruto da varrição de rua, papel, papelão, metal, plástico, pano, trapo, resto de algodão, cabelo, excremento de animais de estimação, vidro, entre outras coisas. Tá? Então, o tratamento desses resíduos sólidos urbanos depende muito do tipo de resíduo, já que eles são bastante heterogêneos. E, assim, também serve para sua disposição final. Tá? Então, por exemplo, a matéria orgânica ela pode ir para a composteira, para incineração, ela também pode ir para a disposição em um aterro sanitário. Tá? Já o papelão, papel, metal, plástico, vidro, eles podem ir para reciclagem. Tá bem? Em relação à classificação desses resíduos, se fosse levar em consideração o papel proveniente do uso sanitário, papel higiênico ou excremento de animais de estimação, a classificação dos resíduos sólidos urbanos poderia entrar como um risco de patogenicidade, um resíduo perigoso. Porém, seria muito difícil da disposição final tratar todo esse resíduo, tá bom? Portanto, ele recebe a classificação classe 2A pela norma brasileira da ABNT 10.004 do ano 2004, tá? A gente não vai demorar muito falando dos resíduos sólidos urbanos, porque vai ter um outro momento para falar apenas de reciclagem. Os resíduos industriais são bem menos heterogêneos que os resíduos sólidos urbanos, porém eles ainda são um tanto heterogêneos, sim. No entanto, é um tipo de resíduo muito mais fácil de segregar na fonte, visto que a própria indústria faz essa segregação e encaminha para a disposição final ou para o tratamento ou reciclagem, o que quer que seja. Muitas vezes, a própria indústria recicla ou trata o seu resíduo, tá? Em alguns casos, isso acontece. O tratamento e disposição final dos resíduos industriais depende muito do tipo de resíduo que é trabalhado. Tá? A reciclagem, saindo do resíduo industrial, a reciclagem do resíduo industrial, ela é mais eficiente do que a reciclagem dos resíduos sólidos urbanos. Por quê? Porque a segregação ela é feita na fonte e muitas vezes a própria indústria faz essa reciclagem, faz esse tratamento. Tá? Nem todo resíduo industrial é perigoso, porém, existem muitos resíduos industriais que são perigosos. Tá? Tem um tipo de resíduo que são os rejeitos radioativos. Os rejeitos radioativos, eles não são regulamentados pelo Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, nem pela ABNT ou CONAMA. Eles são gerenciados de acordo com as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM. E de acordo com a CENEM 2015, rejeito radioativo é um material que contém radionuclídeo em quantidade superior aos limites de isenção estabelecidos pelo CENEM, para o qual a reutilização é imprópria ou não é prevista. O que fazer com esses rejeitos radioativos é regulamentado pela posição regulatória 3.01/01 do ano 2011 da CENEM.
A CENEM também tem um outro termo regulatório, uma outra norma, que é a 8.01, publicada em 2014, para tratamento desses rejeitos ou disposição final desses rejeitos radioativos. Já os resíduos de serviço da saúde são, por definição, os resíduos resultantes de atividades exercidas por todo e qualquer serviço de atendimento à saúde humana ou animal, segundo a Resolução 358 de 2005 do CONAMA. A legislação vigente para a regulamentação desse tipo de resíduo é a Resolução RDC número 306 de 2004 da Anvisa e a Resolução 358 de 2005 do CONAMA. Então, por definição, o resíduo de serviço da saúde é um resíduo que é fruto do atendimento à saúde humana ou animal, seja em clínica veterinária ou clínica médica humana, posto de saúde, farmácia, hospital, pronto atendimento, entre outros. E os resíduos de serviço da saúde são classificados em 5 grupos. O grupo A é o grupo de resíduos de serviços à saúde que pode apresentar algum risco de infecção por uma contaminação de algum patógeno, seja viral, bacteriano ou de outro tipo. O grupo B corresponde aos resíduos considerados perigosos devido a possível contaminação química. Já o grupo C são materiais com radionuclídeos, né? Por exemplo, em hospitais ou clínicas para fazer exames, é comum utilizar máquinas que usem, tipo, radiografia, que usem materiais que emitem radiação, tipo radiografia para fazer raio-x, né? A ressonância magnética, tomografia. Então, materiais descartados com radionuclídeos são tratados de acordo com o CINEM, como foi mostrado anteriormente, é um órgão já próprio para isso. É uma comissão própria para isso. O grupo D é o grupo de resíduos de serviços da saúde que não apresentam um risco biológico, químico ou radionuclídeos e não são perfuro-cortantes, escarificantes, nada disso. Geralmente eles são tratados assim como os resíduos sólidos urbanos. O grupo E corresponde a materiais perfuro-cortantes ou escarificantes, inclusive vidraria de laboratório quebrada. Os resíduos da construção civil são gerados os resíduos da construção civil são gerados pelo desperdício de materiais de construção ou subprodutos de reformas e demolições. São heterogêneos, por ter uma variedade de material, às vezes tem plástico que veio com argamassa, lata que vem com tinta, etc. Né? E os resíduos da construção civil geram, em termos de quantidade, uma quantidade maior, tá, do que os resíduos sólidos urbanos. E essa quantificação do resíduo da construção civil foi feita baseada em que alguns municípios brasileiros têm coletado em terrenos baldios, área de proteção ambiental, mananciais e logradouros públicos, ruas, avenidas, essas coisas. Bom, os resíduos da construção civil são classificados em 4 grupos. Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregado, ou seja, que vá ser utilizado novamente na construção civil, corresponde ao grupo A. Os resíduos recicláveis para outras destinações, tipo plástico, metal, etc., correspondem ao grupo B. Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias para reciclagem ou recuperação de maneira economicamente viável estão dentro do grupo C.
Já o grupo D corresponde aos resíduos perigosos, tá? Por exemplo, algum solvente que venha a ter, etc. As pilhas e baterias são resíduos que preocupam devido à sua composição. Elas contêm metais como chumbo, cobre, zinco, cádmio, manganês, lítio, níquel, entre outros. A Resolução 257 de 99 do CONAMA e posteriormente a Resolução 401/2008 do CONAMA dizia que se a pilha tivesse um limite até X quantidade de algum desses metais pesados, elas deveriam ser devolvidas ao fabricante ou ao importador. Hoje em dia, a PNRS obriga a logística reversa de qualquer pilha ou bateria, tornando assim necessário o recolhimento independente da quantidade de metais que possam ter nessas pilhas e baterias. Lixo eletrônico é um tipo de lixo que vem crescendo cada vez mais a quantidade em termos de descarte. Isso porque quando a gente troca um aparelho, a gente vai descartar o aparelho antigo por estar defasado, por parar o seu funcionamento. Normalmente as pessoas não sabem exatamente o que fazer, por ignorância ou por ser um tipo novo de resíduo. Acontece que as placas de circuito interno, que são as placas onde tem os chips desse tipo de resíduo, eles contêm uma grande quantidade de metais esses que são semelhantes aos que ocorrem nas pilhas e baterias. Atualmente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos obriga a logística reversa desse tipo de resíduo. A reciclagem desse tipo de resíduo prevê a recuperação dos metais, né? Para isso, esses circuitos impressos, eles são quebrados em pedacinhos para facilitar o transporte e são levados em empresas especializadas chamadas de smelters. Um outro tipo de resíduo são os pneus. Os pneus eles são constituídos de borracha vulcanizada e materiais de reforço como aço, linhas de aço e tecido de sustentação, tecido de sustentação para o pneu. Eles podem ser recuperados por um processo chamado recauchutagem ou recapagem, quando já perdem a sua, a sua camada de borracha que serve para não derrapar o pneu, não derrapar o veículo. Agora, quando não é possível recuperar um pneu acrescentando mais borracha vulcanizada, esses pneus que não dá mais para recuperar, eles devem ser destinados, conforme a resolução do CONAMA 416 de 2009, e eles são chamados de inservíveis. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos diz que os pneus são objetos de logística reversa, deve ser devolvido ao fabricante do pneu para que ele faça a destinação correta. Um metal que possa ter dentro do pneu cordão de aço, ele vai para reciclagem de metal, e a borracha ela pode passar por um processo de reciclagem. Atualmente existe a fabricação de solados de sapatos, dutos pluviais, pisos industriais, pisos para quadras poliesportivas, tapetes automotivos e asfalto borracha, tudo isso feito com pneu já usado. Vou deixando a atividade.